Meu amigo achou que seria engraçado importunar os funcionários do McDonald's, mas quando prenderam ele nos culpou e agora está tentando arruinar nosso grupo de amigos. Tenho 23 anos, sou homem e tenho um grupo de amigos com quem sou próximo desde o ensino médio. Alguns vieram e se foram com os anos, mas há uns 6 que permanecemos juntos, eu, Tai, Ben, Liana, Rachel e eu. Nos reunimos com bastante regularidade, noites de jogos, ir a bares, o típico, memes no chat do grupo, nada demais. Então tem o Ethan. Ele não era parte do grupo original, mas se juntou através do Tai que o conheceu no trabalho. Ethan tem 24 anos e no começo era legal, meio barulhento, mas engraçado, sempre tinha uma história para contar e sempre disposto a sair. No início trouxe uma energia nova, mas quanto mais o conhecíamos mais percebíamos que algo não estava certo. Ele era o tipo de pessoa que ria alto demais quando alguém caía, começava discussões só por diversão, fazia piadas que não eram realmente piadas, deixava todos desconfortáveis e depois nos dizia para pararmos de ser tão sensíveis. Esse tipo de pessoa. Tivemos algumas conversas do tipo ei, pega leve, mas ele sempre nos acusava de sermos muito rígidos. O incidente aconteceu há um mês, estávamos voltando de um show, todos animados e um pouco bêbados, exceto Liana que era motorista da rodada. Era tarde, talvez 1 da manhã, e alguém, acho que Rachel, disse que estava com fome, então todos concordamos em ir a um McDonald's perto do local do show. Só a típica energia pós-show, todos rindo, falando do show e despreocupados, até que Ethan decidiu que queria ser engraçado. Entramos e o lugar estava bem vazio, só alguns funcionários atrás do balcão e um cara limpando o chão. Assim que entramos, Ethan começa a discutir falsamente com Tai como se fossem um casal, falando alto sobre infidelidades, quem dormiu com quem e por que Tai é tóxico. No início foi meio engraçado, mas também era super desconfortável porque a equipe claramente só queria terminar o turno. Então Ethan leva para o próximo nível, vai até o balcão e começa a gritar seu pedido. Quer dizer, não são nem palavras, só gritos com uma voz demoníaca dizendo coisas como: quero deleite carnudo e um molho de nuggets. A equipe pede para ele se acalmar, ele se inclina no chão e começa a fingir que está convulsionando. Tai está rindo, Ben está gravando e eu só estou parado lá pensando: que diabos está acontecendo? Liana está horrorizada e implora para ele parar. O cara que estava limpando literalmente larga o esfregão e vai para trás do balcão. Ethan não para, sobe no balcão e começa a cantar um feitiço inventado como se estivesse invocando Deus Mkpil. Então finge urinar atrás da caixa registradora como se realmente tivesse abaixado as calças, embora as calças não tenham sido tiradas, mas parecia real. Foi então que o gerente sai e diz que chamaram a polícia. Todos imediatamente começamos a dizer para ele parar. Tai tenta puxá-lo para baixo. Rachel diz: cara, eles não estão brincando. Temos que ir. E Ethan sorri e diz: vamos, é só uma brincadeira. Corremos para a porta, mas já é tarde demais. O carro da polícia chega antes que sequer cheguemos ao estacionamento. Ethan tenta correr, escorrega no meio-fio e cai de cara. Eles o algemam e o colocam no carro enquanto ele continua gritando sobre seus direitos e como está sendo sequestrado pelos Stormtroopers de Ronald McDonald. Estamos todos parados em choque. Tipo, o que acabou de acontecer? A polícia fala conosco, pergunta o que ele estava fazendo e pega nossos depoimentos. Eles não estão bravos conosco, mas claramente não estão se divertindo. Nos perguntam se algum de nós fazia parte disso. Dizemos: não. Tentamos impedi-lo, e eles nos deixam ir. Ethan continua gritando do carro dizendo que somos traidores. No dia seguinte todos acordamos com uma novela de textos de Ethan no chat do grupo completamente enlouquecidos. No começo era algo como: vocês realmente me deixaram lá, pensei que éramos amigos. Depois muda para: não acredito que me deduraram para a polícia. Isso é traição. E finalmente: vocês estão mortos para mim. Vejam só o que acontece depois. Nem sabemos como responder. Tai tenta acalmá-lo dizendo: cara, você se prendeu sozinho. Não fizemos nada. Ethan responde com uma mensagem de voz reclamando sobre como poderíamos ter desescalado a situação ou o defendido e como todos o traímos. Todos decidimos não nos envolver mais. Ben silencia o chat. Rachel o bloqueia. Liana o bloqueia diretamente e eu o deixo no visualizado naquele ponto porque não quero piorar as coisas, mas já estou mentalmente desconectado. Nenhum de nós quer drama, muito menos de alguém que acha que importunar as pessoas é divertido. Então, passam alguns dias e tudo fica mais estranho. Tai me manda uma mensagem dizendo: ei, dá uma olhada no Instagram do Ethan. O cara posta uma série de stories completa, umas 10 páginas nos chamando pelos nomes, dizendo que somos amigos falsos, acusando Liana de usar lágrimas brancas, ela é metade filipina, e dizendo: cooperem com a polícia como bons lambibotas. Ele posta capturas de tela de nossas mensagens no chat do grupo fora de contexto para fazer parecer que planejamos abandoná-lo por fama. O pior é que ele nos marca e as pessoas acreditam nele, porque de novo, ele é muito carismático online, sempre postando stories de memes, tem um bom número de seguidores e sabe como manipular as coisas. Alguns conhecidos começam a me mandar mensagens diretas perguntando: o que está acontecendo? E eu estou preso entre querer explicar e não querer complicar ainda mais. Então Liana nos manda uma mensagem e diz: o Ethan apareceu no meu trabalho, não dentro, mas o vi da calçada olhando de um banco. Ela trabalha em uma livraria no centro e o cara ficou lá por uns 45 minutos antes de ir embora. Ela ficou tão assustada que fez o chefe acompanhá-la até o carro. Dizemos para ela registrar uma queixa. Ela faz isso e não leva nada. Surpresa, mas pelo menos está registrado. O grupo oficialmente terminou com ele neste ponto, 100% terminado.
Atualização. Bem, sim, eu realmente pensei que isso se acalmaria. Quer dizer, sim, Ethan foi preso por se comportar como um maluco no McDonald's, passou vergonha, ficou bravo conosco por não participarmos do seu show de loucura e depois fez um chilique. Ótimo, pensei, ele vai nos bloquear, falar mal de nós online por alguns dias, talvez tentar salvar a imagem dele e seguir em frente. Uma semana depois do McDonald's, no começo foi só besteira, ele postou um story enorme no Instagram nos marcando, nos chamando de traidores e amigos falsos que te vendem por likes, diz que nos aliamos ao sistema e o deixamos ser sequestrado. Irmão, você gritou com adolescentes em um McDonald's e agiu como se tivesse um colapso satânico. Isso não é ser oprimido, isso é ser um idiota. De qualquer forma, ignoramos tudo, não respondemos e não nos envolvemos. Ele continuava mandando coisas como: vocês vão se arrepender e não pensem que acabou aqui. Eu não respondi. Então as coisas começaram a piorar. Uma manhã Rachel nos manda uma mensagem perguntando: um de vocês mandou algo para o meu trabalho? Nós respondemos: não. Ela recebeu um e-mail na secretaria da escola dela. Ela ensina a terceira série, dizendo que ela apoiava o assédio público a pessoas com problemas mentais e que riu enquanto alguém era agredido. Também incluíram a conta privada dela do Instagram, que é bloqueada. Então alguém estava investigando. A única pessoa que poderia fazer isso é ir, e ele sabe onde ela trabalha porque costumávamos ir todos juntos de carona do estacionamento dela. Ela teve que explicar toda a história do McDonald's para o diretor, o que é uma loucura. Depois Ty descobre que alguém tem deixado avaliações estranhas no bar onde ele toca, dizendo que ele incentiva o assédio e grava pessoas durante ataques psicóticos. Juro por Deus, uma das avaliações literalmente dizia: este homem arma um ataque graves contra os neurodivergentes. Sei que parece falso, gostaria que fosse, mas ainda está lá. Então recebo um e-mail de um remetente falso. Diz: sou um lambibotas cúmplice que ri quando seus amigos são abusados pela polícia. Termina com: espero que seu chefe veja isso. Ótimo, agora é a minha vez. Trabalho remotamente, então não tenho um chefe para se incomodar mesmo que isso chegue até ele, mas mesmo assim é o princípio. Ele está literalmente tentando ferrar com nossos empregos agora porque ele mesmo se fez de ridículo em um maldito restaurante de fast food. Tentem dar sentido a isso. Neste ponto estamos todos no limite, todos o bloqueamos, denunciamos as contas e seguimos em frente, mas ele continua criando novos perfis e marcando conhecidos. Ele até criou uma conta falsa no Twitter onde finge ser um denunciante nos expondo por sermos abusadores de pessoas com problemas mentais. Irmão, você falou de forma satânica sobre o frango e gritou sobre ser batizado em molho. Isso não é um problema mental, isso é ser um idiota. Então, no fim de semana passado estávamos todos na casa de Rachel para uma noite tranquila, só pizza e Mario Kart. Era a primeira vez que nos víamos todos desde o incidente. Finalmente estávamos rindo de novo pensando que talvez o pior já tivesse passado. A campainha da porta toca, ela verifica e diz: gente, o Ethan está lá fora, totalmente sério. Todos vamos para a janela. Ele está do outro lado da rua com um moletom com capuz, só parado ali sem andar, sem gritar, só olhando para casa. Ben pergunta: alguém quer ir lá fora? Dizemos que não, obviamente. Rachel chama a polícia. Ethan nem se mexe, só fica lá parado até chegar uma viatura. Então ele atravessa a rua casualmente como se estivesse dando um passeio noturno. A polícia não faz nada. Dizem que ele não estava entrando na propriedade, que não era uma ameaça, só estava agindo estranho. Então agora temos que esperar até que ele faça algo de verdade. O clima do grupo de amigos está arruinado. Rachel está aterrorizada. Liana estaciona em lugares aleatórios para que ele não a siga para casa. E Ty disse que começou a dormir com um taco de beisebol ao lado da cama. Nenhum de nós se sente seguro e tudo isso por causa de um cara que não soube lidar com as consequências do próprio comportamento estúpido. Não sei o que fazer neste ponto. Estamos documentando tudo caso precisemos de uma ordem de restrição, mas é difícil provar a intenção quando ele não está nos ameaçando diretamente, só sendo estranho o suficiente para nos deixar malucos. Ou pelo menos foi o que o advogado disse. Atualização 2. Então, sim, depois do incidente da câmera da porta, agora chamamos de a câmera da porta Rachel, porque se não rirmos enlouquecemos. Tentamos manter um perfil baixo, sem encontros de grupo e sem postagens em redes sociais. Ficamos todos quietos esperando que se o deixássemos sem atenção ele se entediaria e seguiria em frente. Por um momento pareceu funcionar, passou uma semana inteira sem contas falsas, sem mensagens diretas e sem postagens crípticas marcando conhecidos. Até brincamos sobre isso no chat do grupo, tipo: finalmente baniram ele da internet, ou talvez ele tenha entrado para uma seita e o sacrificaram. Mas 2 noites atrás cheguei em casa do trabalho e encontrei um papel dobrado preso na porta da frente. Estava datilografado, sem nome, só dizia: vocês ainda acham que sou uma piada? Isso só está começando. Assim direto, sem assinatura, só uma vibe de serial daquelas que te arrepiam. Eu moro sozinho, nem sequer público onde moro, e nunca dei meu endereço para Ethan. Tive que ficar no carro uns 20 minutos antes de entrar repassando mentalmente todas as conversas que tivemos, tentando lembrar se alguma vez mencionei alguma pista. Então me lembrei que meses atrás tivemos uma noite de jogos na minha casa uma vez e ele veio com Ty. Foi a única vez que ele veio ao meu apartamento. Ele deve ter lembrado do prédio ou encontrado através de algum site de busca de pessoas suspeito. Não sei. Então, agora sim,
Estou oficialmente aterrorizado. Liguei para Tai e mostrei a nota. Ele ficou quieto por um segundo. Depois só disse: sim, temos que ir à polícia. Sério. E finalmente concordei. Fui na manhã seguinte, registrei um boletim de ocorrência, mostrei tudo das redes sociais, a nota, as imagens da câmera de Rachel, até as capturas de tela do incidente do McDonald's caso eles precisassem de uma linha do tempo. O policial levou a sério, pelo menos disse que a nota era tecnicamente assédio com ameaça implícita já que fazia referência a uma escalada. Perguntamos sobre uma ordem de restrição, mas aparentemente não é algo instantâneo, tem uma audiência, papelada e evidências. Tenho uma consulta em 2 semanas, então até lá só tenho que esperar que ele não volte. Mandei uma mensagem para o grupo. Liana chorou. Rachel está pensando em ficar com os pais por um tempo. Ben disse que está pronto para resolver isso à moda antiga. Espero que ele esteja falando de socos e não de estilo gangster. E então Ethan postou de novo. Não o sigo, mas Ty me mandou capturas de tela. O cara agora está no Twitter. Postou um fio enorme tipo: é uma loucura como as pessoas fingem ser suas amigas, fazem você ser preso por uma piada inofensiva e depois tentam te calar por falar, mas não se preocupem, eu tenho provas. Isso não acabou. Nada disso faz sentido a menos que você já acredite na versão dele dos fatos, e as pessoas acreditam nele. Estranhos nos comentários nos chamando de caçadores de fama, dizendo que saúde mental nunca deveria ser criminalizada dessa forma. Entendo, fora de contexto provavelmente soa mal, mas essas pessoas não estavam lá, não viram como ele fingiu urinar no balcão do McDonald's enquanto adolescentes gritavam e corriam para o fundo. Eu até mandei uma mensagem direta para uma das pessoas que estava respondendo, tipo: ei, só para você saber, ele tem nos assediado, apareceu na minha casa, a polícia está envolvida. E a resposta que recebi só dizia: boa tentativa. Espero que seu chefe goste das capturas de tela. Assim, agora tenho um boletim de ocorrência e pedi câmeras para o meu apartamento. Meus pais estão implorando para eu ficar com eles, mas não quero mudar toda a minha vida por causa de um cara. Estou cansado, todos no grupo estamos cansados, é como se todos estivéssemos esperando que ele apareça de novo. E não é como se pudéssemos explicar isso para pessoas de fora do grupo, ninguém acredita que tudo isso começou por causa de uns nuggets de frango. Atualização 3, juro por Deus, esta tem que ser a última atualização, preciso que seja a última porque se isso continuar alguém vai fazer alguma estupidez, e pode ser eu, estou realmente no limite com isso. Desta vez foi no aniversário de Liana, e não estou exagerando, foi a pior coisa que aconteceu até agora. Contexto rápido, Liana tem se mantido afastada desde que Ethan fez o lance da câmera rim e tudo mais. Ela bloqueou tudo, parou de usar redes sociais, até parou de vir aos encontros por um tempo. Todos nós entendemos, ela é uma das pessoas mais gentis que conheço e toda essa situação a afetou profundamente. De qualquer forma, o aniversário dela estava chegando e estávamos tentando decidir se faríamos algo ou deixaríamos passar batido este ano. Mas finalmente ela nos mandou uma mensagem dizendo: querem saber? Não quero me esconder da minha própria vida, quero uma noite tranquila com pessoas em quem confio. Então planejamos uma pequena festa, só nós 5 na casa do primo dela, nem sequer na casa dela. É um lugar privado, afastado e sem publicações. Não colocamos nada online, nem sequer mandamos o endereço no chat do grupo. Compartilhamos individualmente para evitar qualquer coisa. Chega a noite tudo tranquilo, jogamos jogos de tabuleiro, comemos pizza e ela volta a rir. Então por volta das 10 da noite a campainha toca, o primo dela vai abrir a porta e literalmente diz: alguém está esperando o outro amigo. Todos nós congelamos, então ouvimos a voz dele. Ethan começa a gritar do lado de fora da porta, tipo: nossa, é isso que vocês fazem agora? Excluir as pessoas? Fingem que eu não existo? Ben se levanta primeiro, corre para a porta e bate ela antes que Ethan possa entrar. Liana está sentada ali totalmente congelada. Eu vou até a janela e esse lunático está transmitindo ao vivo segurando o telefone, dizendo que estamos escondidos como covardes, filmando tudo como se fosse um jornalista investigativo expondo corrupção. E sai lá fora. Estúpido, eu sei. Mas ele já estava cansado de gritar para Ethan ir embora. Ethan começa a gritar sobre como destruímos a vida dele e como todos verão quem realmente somos. O primo liga para a polícia enquanto esperamos. Ethan vai até o carro dele. Sim, ele dirigiu até lá. Pega algo do porta-malas. Juro que pensei que era uma arma, mas era um monte de panfletos. O cara imprimiu papéis com nossos nomes, capturas de tela e um discurso sobre os mártires do McDonald's e como somos uns farsantes que criminalizam a saúde mental para ganhar fama. Ele começa a jogá-los na calçada, colá-los nos carros, colocá-los nos postes de luz, como se estivesse fazendo uma campanha política, e ainda estava transmitindo ao vivo quando os policiais chegaram. Desta vez eles conversaram com ele por uns 2 minutos, depois o algemaram na hora. Ele continuava gritando: eu tenho o direito de documentar abusos e isso é um protesto pacífico. A polícia nos disse que o prenderiam por assédio e violação de uma ordem de restrição. Aparentemente, tanto Raquel quanto eu atendemos aos critérios suficientes para ativá-la depois que o último relatório demorou o suficiente. Agora ele está detido. Não sei por quanto tempo, mas recebemos uma ligação de um oficial no dia seguinte perguntando se testemunharíamos se necessário. Todos dissemos sim em uníssono praticamente. Gostaria de poder dizer que me sinto bem, que estamos aliviados, mas não é assim que me sinto neste momento. Liana chorou o resto da noite. O aniversário
aniversário dela virou uma cena. Todos verificamos as fechaduras 2 vezes agora. Eu tenho um taco de beisebol ao lado da minha cama como se estivesse em um filme de zumbis. Então, se uma epidemia começar, estou preparado. E o pior de tudo, as pessoas ainda estão acreditando na versão dele. Uma conta de comentários do TikTok repostou o vídeo dizendo: por que prenderam esse cara por desmascarar amigos falsos? E agora estamos recebendo mensagens de ódio de estranhos de novo. Eu realmente acho que naquele dia ele estava possuído. Realmente começo a acreditar nessas coisas porque não encontro outra explicação para ele ter feito tudo isso. Atualização 4. Depois do incidente do aniversário, Ethan foi preso e passou a noite na cadeia. Desta vez a polícia realmente levou a sério porque, como eu disse antes, não foi apenas um comportamento estranho e isolado. Tínhamos meses de evidências. E desta vez eles realmente levaram a sério. Acho que desta vez eles não puderam simplesmente ignorar. Nos disseram que ele estava sendo acusado de assédio, perseguição e outras coisas ilegais ou algo assim. Não sou advogado. Tudo que sei é que ele não foi solto imediatamente. Na verdade, teve que esperar um tempo sob custódia. Pensamos que isso poderia acalmá-lo. Soiler não acalmou. Enquanto ele estava na cadeia, outra pessoa começou a postar em nome dele. Sim, ele deu acesso ao Instagram dele para uma garota chamada Dani com quem ele costumava ter algo. Ela não fazia parte do nosso grupo de amigos, mas aparentemente ainda orbitava ao redor dele. Ela começou a postar atualizações por ele como: libertem Ethan, e a verdade virá à tona. Ela repostou o clipe da live do aniversário com legendas como: eles riram enquanto ele era preso e algemado. Monstros. Ela até criou uma hashtag. Recebemos mensagens de pessoas que não conhecíamos. Um cara me mandou uma mensagem me chamando de macfascista como se fosse um insulto. Raquel foi marcada em um TikTok que a chamava de a Karen do McDonald's. Tai recebeu uma mensagem de voz na linha de DJ dele dizendo: seu show acabou, palhaço. Começamos a perder a calma. Quero dizer, realmente perder a calma. Raquel quase largou o emprego. Liana se mudou do apartamento dela e voltou a morar com a mãe por um tempo. Ben estava pronto para brigar com alguém e eu comecei a deletar tudo. Redes sociais, qualquer coisa que me conectasse à vida real. Desapareci de metade da internet. Tentamos nos preparar para o tribunal o melhor que pudemos. Tivemos que dar depoimentos, apresentar evidências, tudo isso. Na véspera da audiência, Liana teve um ataque de pânico. Ficamos em silêncio em uma videochamada, só tentando nos manter juntos. Então chegou o dia do tribunal. Chegamos cedo e Ethan chegou atrasado com óculos de sol como se fosse uma celebridade. Juro, o cara entrou como se fosse uma estreia e ele fosse o herói injustamente acusado. Ele até acenou para nós como se estivesse nos fazendo um favor por comparecer. A audiência não foi dramática. Foi só um processo lento e chato de papelada e depoimentos. O juiz nos perguntou se nos sentíamos ameaçados, se tínhamos provas. O advogado dele tentou argumentar que ele era mentalmente doente e só estava reagindo ao ser marginalizado por pessoas em quem confiava. O que soa triste no papel até você ouvir toda a história e perceber que é só patético. No final, o juiz concedeu ordens de restrição para todos os 5. Ele não pode nos contatar, nos seguir, nos marcar, nos mandar mensagens privadas, e-mails, nem se aproximar a menos de 30 metros de nós, e qualquer violação e ele vai direto para a cadeia sem perguntas. Ele nos olhou pela última vez antes de sair do tribunal, não disse nada, apenas balançou a cabeça como se nós tivéssemos arruinado a vida dele. Isso foi há 2 semanas. Desde então não tivemos mais notícias dele, nenhuma postagem, o Instagram dele está abandonado e os TikToks desapareceram. Tem estado quieto até demais, honestamente, mas estamos tentando não ser paranoicos. Começamos a sair de novo, primeiro só chamadas virtuais, depois noites de jogos na casa de Tai. Raquel está sorrindo de novo, até Ben se desculpou por ter sido tão agressivo, disse que tudo isso afetou mais do que ele pensava. Estamos nos curando, suponho, lentamente e com cuidado. E isso nos mudou, não confiamos mais tão facilmente, não adicionamos ninguém ao grupo a menos que todos concordem. Nada de, ele é legal, conheci ele no trabalho, agora mano, você tem que passar por uma verificação de antecedentes. Ainda estou irritado que isso tenha acontecido, que tivemos que passar por tudo isso, que as pessoas online acreditaram na besteira dele só porque ele contou uma história mais engraçada. Quase perdemos nossas amizades por alguém que nunca fez parte de verdade do grupo, mas ao mesmo tempo, isso nos mostrou quem somos de verdade, passamos por coisas realmente loucas juntos e permanecemos juntos. Edição. Pensei em responder algumas das coisas que as pessoas continuam perguntando nos comentários e mensagens privadas. Agradeço o apoio, até as piadas malucas sobre o McDonald's. Por que não o deixaram fora do grupo antes? Antes ele não tinha esse grau de loucura, mas de qualquer forma tentamos várias vezes. Cada vez que o corrigíamos ele deixava passar ou dizia que éramos muito sensíveis. E quando você conhece alguém através de conhecidos por um tempo é difícil simplesmente expulsá-lo sem causar drama. A ironia é que agora olhem onde estamos. Como Ethan descobriu sobre a festa de aniversário se estavam sendo secretos? Ainda não sabemos com certeza, achamos que talvez ele tenha adivinhado com base em velhos hábitos ou conseguiu a informação através de alguém que não pensávamos que vazaria. Dani costumava ser próxima de alguns amigos em comum, reduzimos bastante esse círculo de conhecidos desde então. Ethan era realmente doente mentalmente ou só um idiota? Não sou um profissional para diagnosticar ninguém, mas sei reconhecer um idiota. O que vimos é que ele era manipulador, buscava atenção e não tinha noção de limites. Usava a saúde mental como um escudo cada vez que alguém chamava a atenção dele para o comportamento, o que honestamente, só tornava mais difícil falar sobre saúde mental de forma séria. O cara é um artista da autopiedade, isso é tudo que vou dizer.
por que não o denunciaram antes? Suponho que você não leu a história, porque nós denunciamos e a polícia disse que não era o suficiente. Foi preciso reunir muitas provas de assédio para a polícia dizer, ok, agora sim. Como todos estão agora? Melhor honestamente, ainda paranoicos, somos cuidadosos com o que postamos, para onde vamos e com quem falamos, mas nosso grupo se sente sólido de novo, até mais forte. É uma loucura como uma pessoa desequilibrada pode afetar sua confiança dessa maneira, mas também é uma loucura quanto mais unidos nos tornamos com as pessoas que ficaram. Vocês podem postar o vídeo do McDonald's? Absolutamente não, nós o excluímos. Ben o tirou do ar na mesma noite depois que tudo saiu do controle. Não queremos mais atenção, e sinceramente, só traz mais lembranças. Além disso, os funcionários não mereciam que aquela noite se tornasse conteúdo, eles só estavam tentando fazer o trabalho deles enquanto um cara gritava sobre ser ungido com sangue de Big Mac. Não, obrigado. Que sabor de molho MC Nugget vocês escolheriam para serem batizados? Liana diz que búfalo picante. Tai disse mostarda e mel e o matariam por isso. Ben escolheu doce e azedo. Raquel se recusou a responder e só murmurou trauma. Eu sou fã de rancho. Sempre fui fã de rancho. Obrigado de novo a todos que se preocuparam, fizeram piadas, ofereceram conselhos legais ou simplesmente nos disseram que não estávamos loucos. O mais louco de tudo é que tudo isso começou porque um parafuso se soltou na cabeça de um cara 1 da manhã no McDonald's. Moral da história, se alguém algum dia gritar, quero ser batizado em molho, em um lugar público, vá embora. Atualização 5. Ethan foi completamente preso, junto com sua namorada Dani, ou seja lá o que for aquela mulher que acompanhava maluco satânico que gostava de fazer amor com frangos, mas não por nossa causa. E depois de passar 5 anos na prisão, 1 ano para Dani, ele não virá atrás de nós para dizer que o traímos. Isso é o pouco que sei depois de uma reunião do grupo onde tentamos descobrir tudo o que aconteceu com Ethan. Aparentemente Ethan estava com a princesa Satanás no carro dele quando tiveram uma discussão de trânsito. Aquele foi o pior dia para outra pessoa. Ethan não só discutiu com ele em vários semáforos, como seguiu até sua casa. E quando viu descer ali jogou uma pedra pela janela que atingiu a esposa dessa pessoa. O cara saiu depois de ligar para o 911 e teve uma briga de socos com Ethan, onde Ethan não ganhou. Enquanto a ambulância e a polícia chegavam, Dani entrou na casa e quis roubar coisas que encontrou, mas foi impedida pela esposa que estava estancando sangue da cabeça, mas mesmo assim conseguiu enfrentá-la. No final ele foi preso quando a polícia chegou e desta vez não teve tempo de dizer nada, porque a surra do marido da vítima foi tanta que existe o rumor de que ainda há dentes no jardim da frente. Ben disse que se fosse ele agora usaria um colar com os dentes do Ethan. Houve um novo julgamento e desta vez ele foi condenado, junto com Dani, aos tempos que já comentei no início da atualização. Tai foi assistir ao dia da leitura do veredicto, mas ficou o tempo todo olhando para Ethan para ver se ele sorria, mas nunca aconteceu. O bom para nós é que ele está preso, então nossa vida está ainda mais normal. Além disso, temos a confiança de que quando ele sair vai querer assediar o cara que o deixou comendo mingau. Se há algo que aprendemos com Ethan é que ele é uma pessoa intensa e obsessiva, ele se obceca com uma coisa e não a larga. Antes foi conosco, e agora com aquele pobre homem que defendeu sua esposa. A única coisa ruim é que o marido mesmo assim recebeu uma multa e trabalho comunitário, mas pelo menos conseguiu evitar ter antecedentes pela cirurgia de boca sem anestesia do Ethan. Não acho que tenha mais nada para contar, se tiver editarei aqui, mas acho que isso foi tudo por enquanto.